Em meio a um cenário global em evolução, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia continua a atrair intenso escrutínio e preocupação. Esse confronto contínuo, em 4 de fevereiro de 2025, continua a ser um ponto focal de discussão internacional, com desenvolvimentos significativos ocorrendo nas linhas de frente. Hoje, nossa jornada nos leva ao contestado assentamento de Vasilka, no sul de Donbas. Aqui, o 13º Exército Russo está fazendo movimentos estratégicos, garantindo novos territórios em ambos os lados do Kashlahadfus. As forças armadas ucranianas, que se retiraram dessa área dias atrás, agora encontram partes do assentamento a leste do rio em mãos russas. A zona industrial e as ruínas remanescentes de casas ao redor da Stepnastrasse também estão sob controle russo, marcando um avanço de até 600 metros para o oeste. Na margem oposta do rio, as forças russas ocuparam o estádio local e as áreas residenciais ao redor, com Chapageva e Skilnerstrasse agora completamente sob sua influência. A incursão russa se estende por até 900 metros na direção oeste, deslocando ainda mais a linha de frente e expandindo a zona vermelha para áreas anteriormente contestadas. Imagens de drones revelam uma bandeira russa hasteada de forma desafiadora sobre um prédio adjacente ao estádio, um símbolo claro do controle em Vasilka. Em meio a esse tumulto, a 132ª Brigada Ucraniana se encontra em desordem, com algumas unidades se rendendo enquanto outras tentam escapar por Mokria Lilos. A situação continua fluida, com as forças russas preparadas para capturar as partes restantes do assentamento nos próximos dias. O destino dos soldados ucranianos, se eles escaparão ou permanecerão, é incerto. Essa incerteza reflete a dinâmica mais ampla do conflito, em que os militares russos ganham terreno, embora ao custo de vidas humanas e tensões estratégicas. A batalha por Vasilka, em 24 de janeiro de 2025, parece estar chegando ao fim, sinalizando uma fase crítica na guerra em andamento. Movendo-se para o oeste de Korachov, as tropas russas continuam sua ofensiva, avançando em direção à fronteira da aldeia de Dakhne. Nas últimas 24 horas, as unidades russas avançaram cerca de 800 metros, assumindo o controle do terreno restante e ajustando a linha de frente a seu favor. Essa mudança transforma ainda mais a zona cinzenta em uma zona vermelha, já que a infantaria russa realiza um ataque duplo ao vilarejo a partir das direções sudeste e nordeste. Apesar da resistência ucraniana, o assentamento continua sob pressão. Enquanto isso, a 93ª Divisão Russa ataca Novoandriivka, executando um movimento de pinça para forçar as tropas ucranianas a recuar. Somente nas últimas 24 horas, os avanços russos cobriram 1,25 quilômetros na direção oeste, alterando a linha de frente mais uma vez a seu favor. As tentativas russas de se infiltrar na aldeia pelo norte continuam, assim como os ataques às ruínas do sul. As forças ucranianas, principalmente a 153ª Brigada, resistem, embora uma retirada pareça iminente. Mais ao norte, ao longo da estrada T-04 Césio 6, a 15ª e a 30ª Brigadas Russas se esforçam para superar as defesas ucranianas, obtendo um progresso notável, apesar das perdas. Ao sul de Udine, as tropas russas recuperam posições perdidas na parte sudeste de Oditne, culminando em um ganho territorial de 2 quilômetros. Esse trecho de floresta ao sul de Udine se torna um novo ponto de apoio para as forças russas, coincidindo com os esforços para proteger as partes sudeste e leste de Udagni. À medida que o controle russo se expande, a zona muda de cinza para vermelho, marcando outro passo em seu avanço. As tropas russas estão agora a apenas 4 quilômetros da fronteira de Dnipropetrovsk, pressionando as posições ucranianas entre Atne e Gotline. O objetivo final é tomar a região rica em carvão de Pakrovsk, com avanços recentes que cobrem 800 metros ao longo das linhas florestais, aumentando o controle russo. A zona vermelha engoliu mais do cinza, enquanto em Kotlin as batalhas se aproximam do fim. As tropas russas estão preparadas para tomar as últimas ruínas existentes, incluindo uma pequena propriedade comercial na parte norte de Kotlin. Imagens de drones confirmam a expansão da Zona Vermelha, refletindo um ganho incremental para as forças russas.
Enquanto a cidade de Pakrovsk passa por intensos combates, os avanços russos continuam, embora lentamente. Aqui, perto da fronteira de Ost-Dnipro-Petrovsk, a infantaria russa pretende estabelecer um avanço para o norte, buscando mais ganhos estratégicos. Nessa narrativa que se desenrola, o avanço russo é implacável, porém metódico, à medida que solidifica suas posições. Enquanto isso, o lado ucraniano enfrenta desafios crescentes para deter essas incursões. Em seguida, nossa jornada nos leva à cidade de Toretsk, onde esforços pós-correção foram feitos perto da importante mina de carvão. A infantaria russa protegeu as principais seções das estradas, incluindo aquelas ao redor do estádio local e partes de Nestianka e Slerstrasse, empurrando a linha de frente ainda mais para a Amazônia Vermelha. A área de controle russo na cidade cresce diariamente, à medida que a presença militar ucraniana diminui, rendendo a maior parte de Toretsk. Apesar dos contínuos combates, especialmente em torno da mina de carvão, os russos parecem estar em vantagem, com ambas as partes ainda relatando combates ativos. Na transição, chegamos à frente perto do Kremlin de Vatatov. Aqui, a oeste do assentamento Makivka, a infantaria russa expandiu um pouco seu controle, conseguindo ocupar mais seções de floresta a oeste da aldeia. Esse movimento aumenta sua influência territorial marginalmente a sudoeste, transformando esse segmento de cinza para vermelho. A situação permanece relativamente estável, sem conflitos significativos nessa seção. Nossa exploração continua no Oblast de Kharkiv, a noroeste da cidade de Svatov. O primeiro exército de tanques da Rússia recentemente garantiu ganhos de terreno perto da aldeia de Tabivka. No ano passado, as tropas russas controlaram Tabivka por um breve período antes que os contra-ataques ucranianos a recuperassem. Desde então, partes de Tabivka, especialmente as colinas a oeste da aldeia, têm sido contestadas. Essas terras altas, situadas ao lado das terras baixas visíveis nos mapas, estão agora parcialmente sob controle russo. O primeiro exército de tanques russo fez avanços significativos, capturando seções dessas terras altas, afetando diretamente as defesas ucranianas. Perto do assentamento de Tabivka, as escaramuças continuam, enquanto as forças russas tentam consolidar seu domínio. As seções de floresta e trincheiras ao longo da estrada R-109 são contestadas, com os avanços russos alcançando até 2,5 quilômetros a noroeste, alterando a linha de frente favoravelmente às forças russas. Essa mudança de cinza para vermelho significa um ponto de apoio estratégico, embora os avanços críticos em direção a Kupiansk permaneçam indefinidos. Em seguida, mudamos o foco para a cabeça de ponte russa ao norte de Kupiansk. A 25ª Brigada Russa, após o controle quase total de Doridina, relata progresso em Zapadne. Apesar das alegações de captura do assentamento, as admissões ucranianas dos avanços russos ao norte de Zapadne sugerem perdas de terreno. As forças russas supostamente ocupam seções de floresta ao norte de Zapadne, avançando até 3 quilômetros no sentido oeste-noroeste. Os dados ucranianos também apontam para os esforços russos para proteger as áreas florestais remanescentes de Sapni, aproximando-se da fronteira do assentamento. No entanto, a situação permanece ambígua, com relatórios contraditórios que exigem mais verificações. A linha de frente, consequentemente ajustada em favor das forças russas, reflete essa dinâmica complexa. Os militares ucranianos lutam para combater esses avanços, enfrentando dificuldades constantes. Ao nos aprofundarmos no conflito, encontramos um quadro estratégico mais amplo, marcado por ataques aéreos que definiram as hostilidades recentes. Na noite passada, as Forças Armadas ucranianas lançaram um dos mais extensos ataques aéreos nessa guerra, empregando mais de 100 drones de ataque, com algumas fontes sugerindo até 150. O Ministério da Defesa da Rússia informou ter abatido 123 drones ucranianos em várias regiões, principalmente em Bryansk, Kursk, Ryazan e sobre Moscou. Um drone teria sido interceptado diretamente sobre a cidade de Moscou, conforme confirmado pelas autoridades locais. Apesar dessas defesas, ocorreram explosões em várias regiões, marcando uma escalada significativa. Em Ryazan, uma das áreas mais atingidas, um ataque de drone no final do dia de ontem
provocou um alarme considerável. Testemunhas oculares documentaram o momento do ataque, descrevendo até 10 explosões na cidade. Houve um grande incêndio em Ryazan, que inicialmente se acreditava ter afetado uma fábrica. No entanto, mais tarde foi confirmado que o alvo era, de fato, uma refinaria de petróleo pertencente ao grupo Rosneft, localizada na zona industrial sul da cidade. Essa refinaria, um elemento crucial da infraestrutura de energia da Rússia, alimenta a região de Moscou e representa um ativo estratégico essencial. A usina termoelétrica adjacente também teria sido afetada, embora relatos não confirmados sugiram que ela pode não ter sofrido impactos diretos. Vídeos da refinaria mostram um incêndio enorme com explosões subsequentes, ilustrando a escala do ataque. A intensidade do incêndio levou o operador a interromper as entregas de petróleo, com um tanque capaz de armazenar 20.000 toneladas de combustível supostamente queimando. Enquanto os esforços de combate ao fogo continuam, o impacto total ainda não está claro, mas ressalta uma interrupção significativa na cadeia de fornecimento de energia da Rússia. Além de Ryazan, a cidade de Bryansk testemunhou um ataque a uma fábrica de semicondutores de importância crítica, conhecida por produzir microeletrônicos para o setor de defesa da Rússia. Essa instalação, localizada na parte oeste de Bryansk, perto do rio Desna, sofreu uma violenta explosão, conforme confirmado pela empresa. O ataque a essa fábrica, uma engrenagem vital na máquina de defesa russa, ressalta a natureza direcionada dessas recentes hostilidades. Desde então, a empresa declarou a interrupção das operações devido aos danos causados. Além disso, na cidade de Borissoglebsk, na região de Voronezh, uma fábrica foi alvo de outro ataque. A mídia de oposição russa informou que os destroços do ataque caíram em uma fábrica de reparos, causando danos ao telhado, embora não tenha sido relatado nenhum dano crítico. Esses ataques coordenados destacam a estratégia ucraniana de interromper as infraestruturas industriais e de energia russas, com o objetivo de enfraquecer seu esforço de guerra. Por outro lado, as forças armadas russas não ficaram paradas, conduzindo sua própria ofensiva contra territórios ucranianos durante a noite. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, 58 drones de ataque, predominantemente do tipo Shahed, foram lançados, sendo que 25 foram abatidos e 27 caíram de forma independente. O destino dos 6 drones restantes permanece incerto, embora os relatórios sugiram que eles podem ter atingido com sucesso a infraestrutura dentro da Ucrânia. Notavelmente, a capital, Kiev, sofreu o impacto do ataque, resultando em 2 mortes e 3 feridos. Os destroços dos ataques atingiram um prédio importante, causando um incêndio durante a noite. Em Chernihiv, também foram registrados danos à infraestrutura civil, aumentando o número de vítimas dos ataques aéreos russos. Essa escalada de ataques aéreos do tipo olho por olho complica ainda mais a situação militar já tensa, destacando a volatilidade persistente na zona de conflito. Na frente diplomática, o conflito continua a evoluir, com o surgimento de desenvolvimentos notáveis. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Trump, foi questionado sobre o possível fim da guerra este ano. Sua resposta, sugerindo que a Rússia deveria permitir que a Ucrânia mantivesse sua soberania, acrescentou uma nova camada ao discurso internacional em torno do conflito. Essa declaração reflete as complexas correntes geopolíticas que influenciam a guerra, em que as potências globais estão intrinsecamente entrelaçadas no processo de resolução. À medida que a narrativa se desenrola, é preciso refletir sobre as implicações mais amplas desses acontecimentos. O que o futuro reserva para a região? As intervenções diplomáticas abrirão o caminho para a paz ou a dinâmica militar continuará a dominar o cenário? Essas perguntas permanecem, convidando os espectadores a se envolverem com a história que está se desenrolando. Se este relatório despertou seu interesse, considere apoiar nosso canal com uma curtida e uma assinatura. Seu envolvimento nos ajuda a continuar fornecendo análises detalhadas e perspicazes de eventos globais, trazendo clareza a situações complexas. Como estamos prestes a atingir 70.000 assinantes, seu apoio é inestimável para compartilhar essa jornada diária com um público mais amplo. Obrigado por se juntar a nós hoje
e fique atento a mais atualizações à medida que navegamos pelas complexidades desse importante conflito global.